Mateus 8, verso 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, ele não anda, está sofrendo muito, horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz, ele será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Coloca bem luz aqui, tá, Isaías, por favor. Eu quero falar sobre o tema: a fé que atrai o coração de Deus. Essa fé que atrai o coração de Deus é a fé que chama a atenção do céu. E vários milagres da Bíblia foram feitos por causa de uma fé que chamou a atenção de Jesus e do Senhor, do nosso Pai. Por isso, aprenda uma coisa: os milagres de Deus não dependem apenas do agir de Deus. O agir de Deus exige, é um princípio bíblico. Para que o milagre aconteça, é necessário que a fé se manifeste. Se isso é verdade, e é verdade, é bíblico, eu e você precisamos o tempo todo investir do potencial na força, na firmeza, na capacidade da nossa fé. Porque se o milagre de Deus depende da ação dele, que é movida por uma fé oferecida a ele, significa dizer que sem fé os milagres não acontecem. Por isso eu e você precisamos o tempo todo estar investindo para que a nossa fé se torne cada vez mais forte, robusta, vitaminada, vigorosa, intensa, para que os milagres aconteçam. Quem aqui está precisando de uma bênção, de um milagre, de uma vitória? Levante a mão e diga amém. Se eu estivesse com um aparelho aqui chamado fenômetro e medisse a tua fé e a minha, qual seria esse resultado? Veja a importância da fé. Nós vivemos em dias em que muitos têm fé na fé, outros fé na sorte, também outros fé no seu próprio esforço. Mas a fé que realmente atrai o coração de Deus é aquela fé que une, escute isso, diga comigo: reconhecimento de autoridade, humildade e confiança absoluta. O texto que lemos de Mateus 8, vemos um homem centurião, era um soldado romano, um comandante romano. Centurião vem de 100, ele comandava um batalhão de 100 soldados, e aparentemente ele era um homem distante das tradições religiosas de Israel, mas mesmo assim esse homem demonstra uma fé
tão profunda e tão autêntica, que Jesus se admirou. Ele chega para o mestre, isso aconteceu em Cafarnaum, onde era o quartel-general de Jesus. Ele andava pela Galileia, pela Judéia, mas voltava sempre para Cafarnaum. E ele é abordado por esse centurião, que faz um pedido para ele: mestre, põe o texto lá, por favor, o verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, veio um centurião implorando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, não anda, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz para ele assim: eu vou curá-lo. Aí esse centurião disse: não precisa, eu sou um homem como o senhor, sujeito à autoridade. Eu digo para o soldado meu, vai, ele vai. Para outro eu digo, vem, ele vem. O senhor não precisa ir lá não, basta uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. Aí Jesus fala: meu Deus, nem em Israel encontrei uma fé como essa. E diz o texto que naquela mesma hora, o garoto foi curado. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Que fé é essa que atrai o coração de Deus? Preste atenção, porque talvez seja aí que esteja o seu problema. As portas não se abrem do jeito que elas poderiam serem abertas, porque nós estamos falhando na questão da fé. Que tipo de fé é essa que atrai o coração de Deus? Número 1, diga comigo, a fé, mas diga com força, a fé que reconhece quem é Jesus. Diz o verso 6 que ele diz Senhor. Ele chama Jesus de Senhor, reconhecendo que ele era muito mais do que alguém que cura, muito mais do que um profeta, reconhecendo que ele era o Senhor do universo. Digam todos amém. Mesmo sendo um homem de autoridade, esse centurião se submete à autoridade de Cristo. Digam glória a Deus. A fé que agrada a Deus, escuta, não trata Jesus como um recurso de emergência. Tem um grupo de cristãos que não vieram hoje, que eles só se reportam a Cristo em emergência. Aperreou, como diz o paraense, a coisa complicou, o cara não ora, o cara não busca, não lê a Bíblia, vem na igreja de vez em quando, mas apertou, ele se lança em oração, em uma necessidade emergencial, mas não como o Senhor da sua vida. Olha aqui para mim, enquanto você se relacionar com Jesus como sendo, como o recurso de emergência, você nunca terá o que Ele já preparou para te entregar. O que Deus preparou para nós, Ele nos dará quando Jesus se tornar o dono, o Senhor da nossa vida. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Reconheça quem Ele é antes de pedir. Tem gente que trata Jesus como sendo um qualquer. Olha, mestre, é o seguinte, você vai ter que resolver a parada. Deixa eu te falar, se você quer milagres, se manque quando for falar com Ele. Ele não é o cara lá de cima, Ele não é o Cristo do dia do aperreio, Ele não é o Cristo do dia da emergência, da urgência. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que reina, que está no trono de Deus. Diga glória a Deus. Esse homem atrai Jesus de uma forma espetacular, que ele já começa certo, chama Jesus de Senhor.
você é diferente. Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que você é um profeta, mas eu também sei que tu és mais do que isso. Tu és Senhor. E chamar Jesus de Senhor era um risco danado, que só se atribuía ao imperador romano o título de Senhor. Então, se você deseja manifestar e ter uma fé que atrai o coração de Deus, que chama a atenção do céu, aprenda isso, reconheça quem Jesus é. A pergunta é: Ele é o Senhor da sua vida? Ele é aquele que você o consulta em uma decisão? Ele é aquele que você se reporta diante de uma escolha, de uma dúvida? Ele é aquele a quem você se prostra pela manhã, reconhecendo que Ele é o dono da sua vida, e por isso você está se colocando nas mãos dEle naquele dia. Quando a gente se reporta a Ele, se comporta diante dEle, como Ele sendo o Senhor, a coisa começa a mudar. É aquele que é o nosso dono, e Ele realmente é o nosso dono. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Levante a mão. Ele te comprou e me comprou com o seu sangue. Nós pertencemos a Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Segundo lugar, a fé que atrai o coração de Deus é a fé, diga, que intercede por outros. Diz o verso 6: Senhor, o meu criado, o meu garoto, o meu empregado, o centurião não pede nada para si, mas intercede pelo seu servo. Alguém que socialmente, especialmente naquela época, era considerado inferior. Isso mostra que ele era um homem que tinha empatia, ele se importava com o outro, era um homem de compaixão. Apesar da sua posição de um comandante romano, o seu empregado para ele importava, o centurião. A fé madura não é egoísta. A fé que atrai o coração de Deus é aquela que ora pelos outros. Ora pelos filhos, ora pelo marido, ora pela esposa, ora pelos irmãos, quando sabe que alguém está doente, quando alguém está numa situação difícil, você gasta tempo e ali você ora. Essa é uma fé que atrai o coração de Deus. Deus fica dizendo: poxa, esse meu filho já tem tanto problemas, mas ele gasta tempo para pedir pelos outros. Aprenda isso logo, para que a sua fé se torne forte. Alguém que tem o olhar para o outro, quando vai no carro, vai no ônibus e olha uma situação difícil, você intercede naquela hora por alguém que você nem sabe quem é, nem sabe o que a pessoa mora, mas você se importa com essa pessoa. Essa é uma fé que atrai o coração de Deus. Esse centurião é de uma empatia extraordinária, de uma compaixão. Ele se lança, ele vai até Jesus para pedir pelo outro. Quando você chegar aqui na quarta-feira da vitória e nós começarmos a orar, não ore só por você. Quando você estiver de manhã em seu tempo a sós com Deus, e todos nós aqui precisamos de uma vez por todas, urgentemente ter tempo a sós com Deus, e ali conversar com Ele sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e por pessoas que queremos o bem. Uma notícia que você vê na televisão e você se compadece de alguém, você guarda aquela cena e ora por aquela pessoa. Essa é uma fé que atrai o céu. Essa é uma fé que atrai e chama a atenção de Deus. Terceiro lugar, a fé que atrai o coração de Deus, digam por gentileza, é a fé que entende de autoridade espiritual. O verso 9 diz: olha, eu também sou um homem, Jesus, que entendo de autoridade.
e com os soldados às minhas ordens. Eu digo ele vai, ele vai. Eu digo ele vem, ele vem. Escute só. O centurião faz uma analogia, porém profunda. Não sei se você percebeu. Ele entende que Jesus comanda o mundo espiritual, assim como ele comanda os seus soldados. Ele entende da coisa. Mestre, eu entendo de autoridade. E eu sei o poder da minha autoridade. Eu sei a força do meu comando e da minha voz. Quando eu digo Jesus para o meu soldado, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então basta uma palavra tua. O Senhor é o comandante de tudo. Basta uma palavra sua, mestre. Ele crê que basta uma ordem de Jesus para o milagre acontecer. A fé que atrai o coração de Deus entende que Cristo tem essa autoridade sobre doenças, sobre o tempo, sobre portas fechadas, sobre a alma, sobre o espírito. Se ele disser uma palavra, tudo vai mudar. É com esse coração e com essa expectativa que você precisa orar na sua casa. Orar com expectativa de que vai mudar. Vim para a igreja para a quarta-feira da vitória, não como um compromisso já de agenda religiosa. Você vem para cá adorar a Deus e crer que o Deus que você serve vai fazer milagre na sua vida, na sua casa e aonde for. Diga glória a Deus. A fé que atrai o coração de Deus, ela entende sobre isso. Uma vez um pastor, ele antes do culto, não sei se foi domingo, quarta-feira, ele passou da conta e comeu muito. O bichinho estava pesado, uma feijoada daquelas, e comeu, aí foi para a igreja. Aí uma mulher ficou endemoniada, aí chamaram ele para expulsar. Aí quando ele foi expulsar, o demônio falou para ele: eu te vi enchendo a pança hoje à tarde. Qualquer um que não conhece de autoridade ia tremer nas bases. Ai meu Deus, eu não vou te expulsar no nome da feijoada, eu vou te expulsar no nome do meu Senhor. Sai dessa vida, em nome de Jesus. E a menina foi liberta. Diga amém, irmãos. Então tem que entender isso. Aplauda Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Jesus comanda o mundo espiritual. Sei que tem filhos longe, tem negócios longe. Se o seu alvo de oração está longe, a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Não precisa estar lá, você ora e Deus manda uma palavra e o milagre vai lá. Você precisa orar assim, com expectativa de quem está esperando a vitória. Em quarto lugar, a fé que atrai o coração de Deus, repita por favor, é a fé que confia no invisível. Isso aqui é fé, irmão. Verso 8, diz somente uma palavra. Manda uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. Que fé, irmão. Olha que fé. Senhor, não precisa entrar na minha casa, não sou nem digno, porque na lei judaica, um judeu não poderia entrar na casa de um não judeu, para não se contaminar. Uma lei lá do judaísmo. Olha, eu não sou digno, e nem precisa. Eu entendo de autoridade, manda uma palavra. E ele creu no invisível. Fé é isso. A certeza das coisas que se esperam. Quem aqui já não se aprontou para namorar, né, irmão? Você, menina, mulher, o rapaz falou assim: vou te pegar de 7 da noite. Você lembra como você se preparou? Começou a produção 5 da manhã. Foi todo um movimento de estratégia para ficar linda para ele. Por que eu estou te contando isso? Porque fé é isso.
Quando a gente se prepara, é acreditar que a coisa vai acontecer. Então, a maneira como você fala, como você se comporta, até a sua cara diz se você crê ou não. Eu não sei por que tem gente que não vai orar, quando vai orar, faz cara feia. Vamos orar. Isso é cara de fé, gente. Isso é uma cara de incredulidade, uma cara de perturbação espiritual. Meu Deus do céu. Esse homem diz assim para o mestre: não, fica tranquilo, nem perca o seu tempo, nem precisa ir lá, manda uma palavra, que eu creio que Deus vai fazer algo naquele lugar. É crer no invisível, é crer que o Deus que a gente serve é um Deus que realmente é vivo, é real, é todo poderoso, é confiar no agir de Deus, é crer naquilo que ainda não existe. A Bíblia diz que Deus traz à existência o que não existe, e você vê isso pelos olhos da fé, e é crer no invisível, naquilo que é invisível. Muitas vezes nós queremos ver para crer. Lembra de Tomé? Jesus ressuscitou, apareceu por discípulos, Tomé não estava. Tomé, o mestre está vivo, ressuscitou. Tomé disse: não está, que eu vou acreditar. Se eu não tocar nas chagas da mão dele, ver o buraco na costela dele, eu não vou acreditar coisa nenhuma. Aí Jesus apareceu de novo, Tomé estava. Aí Jesus apareceu com todo aquele amor, diz: Tomé, vem cá, toca. Aí Tomé: ai meu Deus, meu Senhor, é verdade. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém, irmãos? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Você não precisa ver para crer. Creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. E a fé, para finalizar, que atrai o coração de Deus, é a fé que surpreende. Diz o verso 10: eu vos afirmo em verdade que nem mesmo, já imaginou os discípulos ouvindo isso? Nem mesmo em Israel, se Jesus fosse como eu, ele fazia assim mesmo: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Jesus se admirou da fé desse homem. Ele que vê o íntimo do ser humano, exaltou publicamente a fé do centurião. Escute isso. Você pode ser uma pessoa comum, sem posição, sem títulos, sem um cargo especial, mas se a sua fé for genuína, mesmo sem ninguém te conhecer e te dar atenção, se você tiver uma fé genuína, o céu vai te ver, Deus vai perceber, e você vai chamar a atenção dele. E todas as vezes que isso acontece, diz o verso 13, 8:13, e naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, irmãos? Glória a Deus. O centurião e a sua fé nos ensina que não precisamos de provas visíveis nem da presença física de Cristo para crer. A palavra de Jesus foi suficiente para mudar uma realidade. Você ouviu o que eu falei? A palavra de Jesus foi suficiente para mudar aquela realidade. Qual é a sua realidade no seu casamento?
Qual é a sua realidade com esse filho, com essa filha? Qual é a sua realidade com as suas finanças? Qual é a sua realidade com a sua saúde? Da próxima vez que você vier aqui, e da próxima vez que você for orar, lembre disso. Basta uma palavra e o milagre vai acontecer. Fique em pé e aplauda o Senhor. Aplauda com júbilo, aplauda com alegria, glorificando, exaltando.